Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo esse nosso vídeo, essa nossa live em outra ocasião. Para todos aqueles que estão nos acompanhando agora pelo Facebook, essa conversa sobre governança, sobre poder executivo municipal. E hoje, como de costume, né, um convidado bastante especial, ex-colega, contemporâneo de faculdade de Direito, nosso querido Guilherme Wilbur, que aceitou o nosso convite para conversar sobre esse importante tema. E nós estamos, então, começando o nosso debate aqui sobre a governança e os municípios. O Guilherme, que aceitou nosso convite, ele exerce hoje o cargo de vice-prefeito no município de Riozinho, Rio Grande do Sul, município aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul, assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Riozinho durante 4 anos, mestrando em desenvolvimento regional pela FACAT e também corretor de imóveis, além, é claro, de advogado. Doutor vice-prefeito Guilherme, é uma satisfação estar conversando contigo, né, para nós então debatermos sobre esse assunto. E eu quero trazer alguns dados aqui, já de antemão. Desculpe, só uma correção, tá? Acerca de Riozinho. Riozinho não é do litoral norte, tá? Antes que alguém me corrija aqui. Mas, assim, o município de Riozinho foi colonizado ali a partir de 1875. Hoje, conta com uma população de cerca de 4.600 eleitores, 4.600 habitantes, segundo o último censo do IBGE. E, segundo a última eleição dos dados do TSE, mais ou menos 3.900, quase 4.000 eleitores. Um orçamento, segundo o portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Riozinho, de cerca, a projeção, é claro, né, de R$ 26.656.300. É uma projeção, é claro, que a gente sabe. Guilherme, antes de adentrarmos mais sobre essas realidades aí de Riozinho, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua trajetória profissional, né? Primeiro, como que tu escolheu o curso de Direito para cursar, como que tu enveredou para a área jurídica, e depois, como que tu resolveu, então, adentrar a esse cenário político e, claro, vindo a concorrer e ser eleito vice-prefeito. Contigo a palavra. Boa noite, então, Martinez, colega, né? Hoje, colega de profissão, colega de faculdade, né? Fico muito agradecido pelo convite de estar participando da sua live e também do seu projeto, né? Que muitas lives eu venho assistindo com grandes profissionais, você sempre diversificando, tantos profissionais de carreira pública como de carreira privada. Então, que continue sempre nesse crescimento, não só como profissional, mas também como pessoa que você é. Então, comentando então sobre a situação de carreira e tudo mais, né? Eu iniciei, né, como nós estávamos falando de colegas lá na faculdade cenecista de Osório, na época FACS, hoje é rede CNC, como é que é o nome da faculdade hoje? Centro Universitário Cenecista de Osório. Centro Universitário, né? Aqui na cidade de Riozinho fica um pouco mais distante de Osório, não pega tantas informações mais da cidade. E então, me formando, né, após isso em Direito, e sempre morando na cidade de Riozinho. Eu sou nativo da cidade de Riozinho, só não nasci por questões de hospital na época, né? Nasci na cidade de Igrejinha, mas resido desde sempre na cidade de Riozinho. Então, cresci, me criei, né? Meu pai foi policial, minha mãe com comércio, depois ambos com comércio, trabalhei também nessa questão do comércio da cidade, então sempre me envolvendo com a população. Após ali me formar, eu sempre quis advogar, esse sempre foi um objetivo, até por falta de profissionais na cidade, né? O doutor Ivan, que você conhece, né? O meu primo. Grande parceiro. São os
os pioneiros da cidade ali como advogados, né? Vindo depois alguns colegas aí na sequência, mas nós abrimos o primeiro escritório da cidade, digamos assim, de advocacia. Então, né, seguindo esse caminho, logo eu fui convidado para participar da Câmara de Vereadores como assessor jurídico, né? Mesmo não tendo uma experiência, mas eu tinha uma convivência política. Digamos assim, eu participava desde os 18 anos, nós fundamos um grupo de estudos, a Associação de Estudantes de Riozinho. Ali que começou minha história política na cidade. Por que essa demanda de Associação de Estudantes de Riozinho? Indo justamente na Facos, nós encontrávamos colegas, né, do Cará, principalmente, foi uma cidade que me influenciou muito nessa questão, e outras cidades que vinham do litoral norte, principalmente, e que tinham incentivo no transporte para a faculdade. E nós, por ser uma cidade geograficamente distante de universidades, faculdades e centro de estudos, né, o mais próximo hoje é a Facate, que hoje tem direito, mas na época direito era em Osório ou Novo Hamburgo, mais cidades mais próximas, né? Então, como a gente tinha que se deslocar, o valor do transporte era um valor alto, né, para a questão de econômica de um estudante, que tem toda a dificuldade de pagamentos. Então, eu vendo que Riozinho não oferecia nenhum desconto, nenhuma situação, nenhum repasse, nenhuma bonificação para quem, nenhum incentivo para quem estava saindo para buscar o seu estudo. Então, juntamente com alguns colegas, nós formamos uma associação dos estudantes e, na época, com 2 vereadores, que também eram professores, eles conseguiram nos auxiliar e formar um projeto de lei onde a prefeitura faria um repasse de 40% do valor da passagem que era gasto. Então, a gente pagava o valor, se fosse R$100, né, a gente recebia R$40 de volta do poder municipal. Então, essa questão, eu comecei a me envolver juntamente com vereadores, prefeitos, participar de reuniões, e logo me filiei a um partido, né? Comecei a me filiar no partido, me convidaram para me filiar no MDB na época, e juntamente formei a juventude do MDB em Riozinho, e logo em seguida fui presidente do partido, onde, como presidente do partido MDB, eu vendo que não, na governança atual, nós tínhamos uma gestão de 12 anos, né, já estava no seu 3º mandato, então eu acabei saindo do partido, formando uma equipe política nova, me ingressei num outro partido, hoje atualmente eu sou do partido do PTB, Partido dos Trabalhadores Brasileiros, né, e com o qual eu continuo até hoje no meu governo, e formamos juntamente uma aliança com o PDT e o PT, juntamente com novos políticos, tentamos fazer uma renovação na cidade, até foi um grande tema da nossa campanha, em 2020, uma campanha bastante atípica junto à pandemia, a gente teve que se reinventar bastante, mas é uma situação que, junto ao público, a gente via a necessidade de mudança na cidade de Riozinho, assim como em outras cidades, a gente percebe essa necessidade do povo em ver uma situação de Riozinho, como outras cidades, tinham a clássica e velha política, onde muitas pessoas estavam há muito tempo governando, não só governando, mas há muito tempo envolvida na política. A gente sabe que nem a gente sempre falava, os velhos caciques, né? Que estavam sempre vivenciando. Então, a gente fez eu juntei uma equipe que estava descontente, né? Muitos jovens, até outros colegas nossos aí que se envolveram, e acabamos, nesse momento ali, atingindo uma campanha sadia e, ao mesmo tempo, o que o pessoal esperava, né, e atingindo aí o poder público com ideias novas de renovação para a cidade de Riozinho, né. Cidade de Riozinho esta, né, que a gente fazer uma leve apresentação, é uma cidade que eu sempre mergulhei muito, sempre falei, até o pessoal da faculdade, né, Martinez sempre conhecia, lá vem o pessoal de Riozinho, né, que eu sempre dizia, olha, e parecia que o pessoal de Riozinho era diferente, que todo mundo sabia que nós era do interior. Sim. Mas é uma cidade apaixonante, uma cidade pequena, até inclusive você já esteve esses tempos, né, Martinez? Eu acompanhei pelas redes sociais, você esteve na Cascata do Chuvisqueiro, se não me engano. Bonito. Uhum. Uma cidade pequena, eu acho que você não chegou até o centro da cidade, né? Não passei. Uhum. Você foi direto, se você for até o centro, é uma cidade pequena, uma cidade colonizada por alemães, italianos, poloneses, uma cidade ímpar no sentido de cuidado, as pessoas cuidam das suas casas, dos seus ambientes, dos seus pátios, uma cidade atrativa. Tu entra nela, tu já percebe, não falando de outras cidades, falando que ela é uma cidade que se destaca pela sua beleza natural em consonância com a sua população, que cuida muito bem dela.
o que acontece com a cidade de Riozinho, que é tão pequena e está em desenvolvimento, uma cidade jovem, né? Hoje vai o aniversário de 33 anos da cidade aí, é um pouquinho mais velha que eu apenas, né? Eu tenho 28 anos hoje, mas é uma cidade que ainda vem crescer, tem muito a crescer, eu acredito. E não só crescer, a gente não quer só crescer a nossa gestão, o nosso foco sempre na política, não é crescer em população apenas, né? Claro que isso é uma questão automática, mas a gente sempre se refere, sempre o nosso trabalho é crescer em qualidade de vida e também em qualidade a gente quer aumentar muito o turismo. Nosso foco principal é o turismo, claro que não deixando de atender as demandas essenciais da cidade, como obras, saúde e já com outras questões que já vêm para atender a população em si. Do SESC, né, a cidade de Riozinho, é de 88, a emancipação dela, é isso? Exatamente. 88, né? E do Vale do Paranhana, né? Corrigindo, é isso? Vale Paranhana. É do Vale do Paranhana. Tem alguns locais que se encontra uma divergência na questão de dizer aí que é do litoral, tá? Mas é uma questão que pertence, por exemplo, o batalhão da Brigada Militar, nosso pertence ao litoral. Então tem umas divergências ali, mas na verdade o Riozinho está dentro do Vale do Paranhana. Guilherme, o que eu vou te perguntar é o seguinte, também, né, nessa perspectiva. Tu que viveu na cidade desde sempre, né, então desde o teu nascimento, embora não tenha nascido na cidade, mas é da cidade. Exato. Como é que tu enxerga a cidade desde então do teu desenvolvimento, agora na vida adulta e hoje? Qual é a principal, as diferenças que tu consegue enxergar lá da Riozinho, que se emancipou em 88, para hoje? O que tu consegue enxergar? Bom, Riozinho era pertencente a Rolante, né? Então foi, no caso, emancipado, era um bairro, um distrito de Rolante, e hoje são cidades muito próximas, ainda tem uma boa ligação, tem muitas situações que acabam se assemelhando muito a uma outra, né? Vamos dizer assim, semelhança de cidades, né? Mas Riozinho, lá em 88, pelo que eu não era nem nascido, mas digamos que a gente foi perguntando e conversando com muitos os seus pais, avós e tudo mais, né, todos nativos da cidade. Então a gente percebe que, por exemplo, foi uma cidade com vontade de crescer, justamente porque se emancipou, porque ele queria crescer e como era distrito, não tinha essa progressão, né? Então, a partir deste momento, Riozinho foi se destacando por criar lideranças, né? E automaticamente também muitas empresas pioneiras da cidade, que se mantêm até hoje. E então, o Riozinho, de antigamente, de 88 para cá, eu vejo numa questão, até nos jovens, né? Essa vontade ímpar de crescimento. Claro que tem muitos momentos ali que cada gestor que passou teve a sua ideia, vamos supor, seu projeto de crescimento. Muitos focaram apenas na questão industrial. Acho que Riozinho hoje sobrevive disso, do setor calçadista, setor de marcenarias, de esquadrias, né, e setor de ferramentas. É uma cidade muito próxima em emprego, né? Atualmente ela consegue, no caso, ter emprego para todos os seus, no caso, sua população e até agregar alguns outros, né? Mas a gente precisa não só pensar nessa questão industrial, porque Riozinho, como eu disse, nunca foi tão pensado em turismo como a gente está sendo hoje. E com a pandemia, nós verificamos ainda mais a necessidade de trabalhar o Riozinho para receber o turista. Receber quem sai, por exemplo, de Tramandaí, de outras cidades, que está num outro meio turístico, mas vem até a cidade de Riozinho para ver a sua beleza, a sua natureza ímpar, né? Só que precisa acolher, porque assim, na pandemia, como muitos shoppings estavam fechados, muitas outras festas não tinha, a gente percebeu que muitos eventos, né, acabaram não acontecendo, o pessoal começou a se deslocar mais para Riozinho. Inclusive, a gente teve um registro de 1.000 pessoas na Cascata do Chuvisqueiro num final de semana. Então, isso é um número para Riozinho, a população, 5.000 habitantes, né? Quase 5.000 habitantes, pelo censo. Então, é uma situação muita preocupação. Você deve ter percebido, Martinez, quando você foi até a Cascata, que nós não temos muita infraestrutura no local. Vamos dar um exemplo, a estrada ainda de chão, muitas vezes a gente não, com um certo perigo na movimentação, né? Porque na verdade a estrada ali ela se divide, o acesso se divide entre Rolante e Riozinho.
É um pedaço de rolante, um pedaço de riozinho, falta de sinalização. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar os locais, né? Falta também, quando chega na cidade hoje, você, em domingo, por exemplo, você vai perceber que é uma cidade, se você tivesse ido até o centro, é uma cidade vazia. Que o pessoal, em domingo, cada um fica nas suas casas, vai para os seus sítios, ou sai da cidade, e não tem um posto de gasolina aberto, não tem, muitas vezes, um restaurante aberto. Agora está começando, nós com essa ideia de renovação, de tudo, começou os restaurantes já a abrirem no domingo para atingir esses turistas, porque muita gente vai até o centro, quer almoçar, quer se servir da infraestrutura e depois quer ir para os pontos turísticos, né? Porque às vezes não sabe a informação, sai de casa mais tarde, quer tomar um café da manhã, até uma farmácia em domingo nós não encontramos na cidade de Riozinho. Né? Então são questões assim de cultura, né? Porque era uma cidade industrial, então o que a indústria ela faz? Segunda a sexta o operário trabalha, sábado ele vai nos comércios, domingo ninguém aparece no centro. Então nós temos essa preocupação de mudar a cultura nesse sentido. Né? É claro que a gente quer fazer um crescimento de turismo, um crescimento saudável, né? Trazer pessoas boas para a cidade, que tem muitos casos que o turismo, quando abre as portas, acaba vindo violência, acaba vindo outras situações, mas eu acredito num turismo sustentável, tanto para as belezas naturais, como questões de cuidado de lixo, preservação e tudo mais, e ao mesmo tempo que venha só somar para a cidade. Porque é um valor financeiro que entra para o município, o turista vem, gasta na cidade e o dinheiro fica ali, e ele vai embora. Nós não temos depois compromisso com a educação, com saúde, então é um dinheiro limpo, né? Então sim. É o nosso grande foco, e sendo que Riozinho já tem a natureza pronta, já nos dá aí sem precisar uma infraestrutura, digamos, montar a paisagem. Nós temos apenas que oferecer recursos para quem vira Riozinho ser bem servido e depois querer retornar. Para poder usufruir, né? Usufruir dessas belezas que tu mencionaste, no caso. Exatamente. Inclusive, nós estamos agora nos primeiros, deu 40 dias de governo, digamos assim, nós já começamos fortemente, nós reativamos a Secretaria de Turismo, tá? Não existia Secretaria de Turismo nos últimos governos, ela estava desativada. Nós montamos uma equipe técnica, tá, para essa questão, com pessoas do município, focando sempre em preservar a mão de obra do município. Esse foi o nosso grande foco, quando possível, né? Quando não possível, nós buscamos em outra cidade. Porque as pessoas, então, estão catalogando todos os pontos turísticos. Inclusive, ontem a equipe estava na cascata da linha 5. Essa ainda não, quase ninguém, muitos moradores desconhecem ela, porque ela tem um difícil acesso, essa por trilha e tudo mais, mas nós estamos fazendo essa busca, catalogando todos os pontos turísticos. E eu não sei precisar hoje quantas cascatas nós temos, mas passa de 9, 10 cascatas aí tranquilamente. Estou falando se nós for colocar mesmo no documento, nos pontos turísticos. Então, estamos, inclusive, dando continuidade a um projeto que estava já existente, mas não estava concluído, de um pórtico da cidade. Tá? Até quero que quando você venha novamente, Martinez, venha até a cidade, para chegar na cidade e vai ter um pórtico, um centro de recepção ao turista, tá? Onde vai ter um profissional ali para orientar. Isso eu acho também importante, porque eu pego nos domingos e vou andar pela cidade para acompanhar o movimento, para fazer essa leitura, e juntamente com os profissionais da área da secretaria, e estamos percebendo que entra muita gente na cidade. Mas muitas pessoas vêm para a cidade por não saber onde ir ou o que a cidade oferece, pega, faz meia volta e vai para Rolante. Rolante já é um pouco maior, já fica um pouco mais desenvolvido e acaba não voltando mais a Riozinho, por achando, Riozinho eu não vou mais, porque lá não tem nada. Mas na verdade tem, só que hoje não está sendo demonstrado. Por exemplo, além da cascata do Chuvisqueiro que você foi, nós temos o Parque dos Condutos, um lugar maravilhoso, com piscinas naturais, tá? São locais de fácil acesso. Nós temos a cascata do Paredão, que é fácil acesso. Nós temos cascata da linha 7, tem uma pequena trilha, só que tem algumas pousadas, alguns outros locais. Agora tem uma pousada muito interessante, um projeto muito diferente na localidade do Barro Branco, tá? Que é tem um empreendimento de mais de 2 milhões de reais, que está ainda sendo introduzido, vai inaugurar nos próximos dias aí. Então, assim, são questões que nós queremos, juntamente com esse mapa turístico, né, de pontuação que nós estamos
catalogando todas essas informações para poder informar, e também nós estamos em busca de um aplicativo, de uma parceria para montar um aplicativo, porque muita gente às vezes não quer parar ali, já quer vir de casa com o roteiro certo. Então, para divulgar, melhorando, nós vamos estar divulgando tudo isso na página do Facebook. Nós reativamos uma página que quase ela estava em desuso pelas administrações anteriores na questão digital, ela tinha poucas publicações. Nós estamos publicando diariamente, informando. Não estamos esperando só para o site da prefeitura. Muita gente não abre o site da prefeitura. Claro. Até questão de transparência, muita questão do Covid. Inclusive, eu estou muito feliz que na data de hoje nós conseguimos zerar o nosso quadro de positivos de Covid. Tá? Estamos com o número 0, até para a gente momento, né? Eu não digo agora a partir da manhã, mas sim. Então já é um número bem, era na nossa meta tentar chegar no número, acho que não sei se alguma cidade da região conseguiu chegar nesse número aí nos próximos dias aí, mas então é uma questão muito preocupante para nós poder acolher bem e também andar a cidade melhor, né, com a questão dos números, preservar, e quem está com a questão de saúde pública hoje é uma questão muito enfrentada, até na questão da educação. Nós vamos retomar as aulas na semana que vem, então se nós tivéssemos com o quadro muito alto também, né, de positivos, nós estaríamos com grande dificuldade de retomar a parte da educação, que é muito importante, que na cidade de Riozinho muitas mães não estão trabalhando por não ter de deixar os filhos, né, que tem as creches, as escolas infantis. Então, é um grande desafio que a gente vem enfrentando na cidade aí, mas com muita motivação, a equipe muito séria e dando o seu melhor, e está tudo correndo muito bem até então. E entrando nessa linha, né, de raciocínio, vocês têm um levantamento de como é a mão de obra do município? Se é mais homens que trabalham, ou mais mulheres, ou é parelho, ou se tem desenvolvido mais. Olha, hoje, se antes a mão de obra era mais masculina, hoje está equiparado. Vocês têm um levantamento sobre isso? Hoje a mão de obra ela está equiparada entre homens e mulheres. A diferença chega em torno de 5% para homens. Justamente por uma questão que muitas mulheres cuidam de filhos e tudo mais, e tem alguns agricultores que são cadastrados apenas como os homens trabalhando, né? Mas a maioria, no caso, eles se confortam em trabalhar como operários, né? A agricultura hoje é um pequeno índice do município, né? Muitos agricultores, eles são agricultores e ao mesmo tempo são operários, porque eles trabalham na semana. No final de semana, desenvolve o seu produto, alguma situação assim. Esse é também um desafio de catalogar quem produz o seu queijo, quem faz tem produção de morangos, das suas frutas, laranjas e tudo mais, para nós levar os turistas também para comprar diretamente do produtor rural. Isso, exatamente. Também não tem uma divulgação, porque muitas vezes o produtor hoje, ele faz sua linguiça, seu queijo, desenvolve o seu produto na própria propriedade rural, mas ele não tem como ver, ele não tem a venda, ele não consegue vender justamente porque vai vender onde? A maioria hoje lá em Riozinho, dos vizinhos dele, tem uma vaquinha de leite, tem uma galinha, tem ovo, tem tudo mais, mas o turista não, o turista ele chega e quer comprar essa mercadoria, ele não quer ir no mercado e escolher um produto embalado, por exemplo, né? Então, esse trabalho de catalogar toda a situação que eles estão promovendo a secretaria, juntamente está colocando também os grandes produtores, pequenos, né, que podem oferecer produtos naturais aí para os turistas que chegarem na cidade, que tiverem vontade de comprar direto do produtor. Sim. E a agricultura é mais a base familiar aí? A base familiar, a agricultura de economia familiar, é apenas que tem na cidade atualmente. E hoje há muito êxodo rural, ou porque é mais uma cidade interiorana, assim, há mais gente que mora no campo do que na cidade? Existe bastante pessoas que moram no interior, mas eles são operários das indústrias, porque eles acabaram, e com certeza é muito mais fácil hoje você ter o seu salário garantido todo mês, né? E a indústria, ela comporta isso. Então, muitas pessoas do interior hoje se deslocam diariamente para o centro da cidade para trabalhar nas indústrias e retornando no fim da tarde, né? Automaticamente já deixa seus filhos nas creches, no centro e tudo mais, e acaba retornando. Então, hoje, a grande produção da cidade é a indústria industriária. Né? Interessante. Guilherme, eu sei que o Riozinho, eu acredito também que, como outras cidades aí do Vale,
passaram por um problema bem sério, né, numa enchente, aqui há cerca de 5, 6 anos, né? Foi 2017. 2017, isso? 4 anos hoje, né? Então, como é que a cidade conseguiu passar por esse problema? Porque eu lembro que muitas campanhas foram feitas, né, na ocasião, e se tem algum tipo de política, vocês vão desenvolver algum tipo de política pública para tentar amenizar, né, esses desastres que muitas vezes acontecem sem uma previsão, mas vocês pensam em, vamos desenvolver algum tipo de mecanismo por parte da administração pública para evitar que esses desastres aconteçam, ou se eles acontecerem, eles não têm um grande impacto na cidade? O que aconteceu nessa enchente histórica de 2017, foi janeiro de 2017, se não me engano, dia 5 de janeiro. Aconteceu que na localidade do Chuvisqueiro, mais próximo da divisa do município de São Francisco, aconteceu que entulhou materiais, árvores, terras e tudo mais, a passagem do rio. Sim. E começou a chover muito forte nas cabeceiras, né? E tornou tipo uma represa naquele local. E como começou muita chuva, aquilo ali, quando ele vamos dizer uma palavra bem simples, arrebentou a represa, né? Num mesmo momento, e foi onde aconteceu a enchente, que veio a água tudo no mesmo momento. Foi como uma onda, assim, tipo um tsunami. Vamos botar assim para o pessoal entender mais fácil, em palavras mais tranquilas. Mas, na verdade, o que mais ocorreu em Riozinho, onde foi atingido, foi apenas na localidade Chuvisqueiro. Nas outras localidades não atingiu na cidade de Riozinho. Riozinho não tem um histórico de enchentes, porque a cidade ela é mais alta, considerável com o rio, apesar de ser ribeirinha. O problema maior é em Rolante. Esse problema de Rolante, da enchente, é corriqueiro. Até eu vejo a administração pública de Rolante muito empenhada em dragar o rio e outras ações para tentar conter essa situação. As casas já são construídas mais altas, mas em Riozinho nós não temos muito problema com isso, a não ser nesta enchente, que foi um caso atípico da natureza, né, onde atingiu propriedades rurais da parte do Chuvisqueiro de Riozinho. Então, o que acontece, né? Para não acontecer um fenômeno desses, novamente se formar, até depois foi avaliado o rio novamente, até a bacia de São Francisco, onde nasce o rio e tudo mais, e não tem mais essa possibilidade de formar, até porque é uma questão que se forma com muitos anos, essa represa, né? Então, assim, mas teve muitos lugares que a estrada ela está comprometida num sentido de teve um desbarrancamento, desmoronamento, coisa assim, e prejuízo dos carros ali que passam, né, de dar uma chuva mais forte e tudo mais. O que nós estamos trabalhando, inclusive, num projeto que estamos desenvolvendo, é de gabiões nessas estradas, né, para reforçar elas. O gabião, para quem não sabe, é aquele procedimento, aquele processo onde coloca umas telas especiais e preenche com pedras, né, para ficar mais sólido aquele barranco, escorar aquela propriedade de terra para que não ocorra mais o deslizamento, né. Então, estamos dando investimentos nesse setor para as estradas ali, mas no mais, a questão de enchente era mais para reforçar esse sentido que a água não desmorone mais, mas não tem muito assim risco, perante uma avaliação da Defesa Civil, né, não tem muito risco que possa vir a ocorrer na cidade de Riozinho. Sim, a preocupação maior é em Rolante. E sendo Riozinho uma cidade que decorre de Rolante, há colaboração entre os municípios da região e há uma forte ligação ainda, bom, cada um por si, daí a região que desenvolva, mas cada município olhando, né, para o seu território. Sempre teve uma ligação, até porque os municípios necessitam um do outro, né? E atualmente a parceria está fenomenal. Juntamente com o prefeito Pedro Rippel, de Rolante, inclusive ontem e hoje pela manhã tivemos reuniões, eu até não participei, mas o prefeito Marquinhos participou, estava presente ali da reunião da Ampara, que é a Associação do Vale do Paranhana, né, de Riozinho, Rolante, Taquara, Parobé, Três Coroas e Igrejinha. Né? Então, no caso, a gente se organiza por cidades, assim, cidades todas muito parecidas, digamos, no sentido, né, de
de gestão. Então, nós temos uma parceria muito boa, inclusive com empréstimo de máquina, cedendo uma estrada, um vai lá, tem a Saibera mais próximas, arruma o Saibro, um para outra cidade, outras questões de profissionais, tem a troca de profissionais, um está morando em Rolante, é concursado em Riozinho, faz a troca em Rolante. Então, essa questão de gestão e administração está indo muito bem, tem um diálogo muito bom, muito aberto entre Riozinho e Rolante. Atualmente, na nossa gestão, eu não sei falar das gestões passadas, porque a gente percebia, mas a gente não tinha esse conhecimento. Atualmente, o nosso diálogo é muito próximo. E com relação a essa independência, né, do município, porque a gente consegue perceber que, às vezes, os municípios têm interesse de se emancipar, mas acabam ficando muito dependentes, né? Naquela onda emancipatória que ocorreu ali em 88, antes de tu nasceres, antes de eu nasceres, inclusive, e eu já nasci, inclusive, mas a gente sabe, estudando, enfim, esse fenômeno de emancipação, a gente sabe que muitos municípios se emanciparam, mas continuaram muito dependentes dos quais eles decorrem, e também de muitos recursos, né, que vivem do governo federal. Hoje tu consegue dizer que Riozinho, claro, está se desenvolvendo, um município jovem, né, obviamente, perto de outros, mas que ele tem de fato, essa emancipação, ele consegue ter essa independência? Sim, hoje com a questão industrial da cidade, claro que não é o ideal ainda, a gente tem um programa agora de incentivo às empresas. Gerou o seguinte resultado. Pode desligar aqui que estou aí. Então, nessa questão, digamos assim, industrial da cidade, comercial principalmente, assim, hoje o município é autossustentável, digamos assim, nesse sentido. Sim. Tá? De mão de obra, de tudo mais, mas ainda tem muito, com certeza, como você falou, é muito jovem, tem muito a melhorar ainda, né? Mas o município hoje, ele consegue suprir a sua demanda em muitas situações. E o que não supre, por exemplo, pega nas cidades próximas e tudo mais, principalmente a questão de comércio. O que nós já estamos com um plano de incentivo, de abertura de novos comércios, de novas indústrias, justamente para ele se tornar mesmo, de certa forma, né, 100% compatível, que nós precisamos, muitas vezes, buscar mão de obra. É preferível buscar mão de obra em outra cidade do que ter que mandar mão de obra para outra cidade, né? Então, hoje nós estamos incentivando os empresários locais, né, cuidando do que nós já temos, né, até dos comércios locais, com certeza, mas sempre incentivando. Está vindo muita gente, está tendo muita procura, justamente por esse governo um pouco mais aberto, esse governo com mais diálogo e que também com vontade de incentivar empresas. Nós estamos tendo uma procura enorme, não passa uma semana que nós não temos um empresário batendo na porta para ver se consegue investir o seu empreendimento ou comércio na cidade de Riozinho. E assim, tu consegue perceber que a população tem abraçado essa ideia, não só da eleição, né? Porque a gente sabe que a eleição é um recorte, mas eu digo, sim, vocês tomaram posse, né? Hoje já com um mês e, vamos dizer, 10 dias de governo, vocês veem que a população está entendendo que vocês querem, de fato, abrir as fronteiras do município, deixar o município mais aberto, mais receptivo, porque é bem acolhedor. Eu percebi que o pessoal aí do município é acolhedor, né? Tu pergunta alguma coisa, o pessoal, não, pois está em tal lugar, Cascata Chuvisqueira, em tal lugar, né? Às vezes não tem aquela, como tu disseste, não tinha aquela demarcação, não tinha aquela indicação de fato onde que era, mas enfim, o pessoal me parece que é bastante acolhedor, assim, bastante receptivo. A população está entendendo essa ideia de vocês, está abraçando? Como é que enxerga essa situação? Sim, o que acontece? Sempre tem aquela parcela mais conservadora que tem, na verdade, eu não digo que eles não querem o desenvolvimento, mas eles têm o medo, né? O receio de como vai ser essa nova fase. Mas a grande parcela, a gente vê uma grande mudança na cidade. Tá? A gente observa assim, ó, essa vontade de crescimento, essa nova estrutura que nós estamos propondo para a comunidade, essa cultura que vocês no litoral têm de trabalhar final de semana, que é muito difícil. Claro. Na cidade ainda nós estamos, tem que trabalhar sábado, domingo, mais difícil, mas é uma questão que está vindo, né, devagarinho, o pessoal está entendendo, porque muita gente
está voltando para isso, alguns comércios já estão, como eu comentei antes, abrindo alguns restaurantes. Agora fiquei muito feliz no final da semana passada, ali eu acabei vendo 3 restaurantes abertos no domingo, coisa que não acontecia, era no máximo 1 quando tinha. Então essa questão assim está sendo bem acolhida pela comunidade. A gente percebe, a gente tem também um levantamento de todos os profissionais, a gente tem os agentes de saúde que nós estamos enviando para os interiores e fazendo essa, não é uma pesquisa oficial, mas essa pergunta, como é que está sendo e tudo mais, trabalhando a mentalidade de cada cidadão rioziense para acolher essa nova ideia, porque não é fácil vir uma mudança, uma pessoa que está lá no interior de Riozinho, acostumada a estar tranquilo, sozinho, e quando vê vai ter 100 carros passando na frente da sua casa no final de semana. Claro. Tem uma certa paciência, às vezes, para nós ir acolhendo toda essa população, mas está sendo muito bem acolhida, até porque o pessoal está entendendo que é fonte de recurso que só vai beneficiar a cidade de Riozinho. Eu vi que tu também tem sido bastante ativo nas redes sociais, né? Eu vi que tu postaste um vídeo no outro dia, fazendo ali uma intervenção, acho que foi no Instagram, no Facebook, não lembro agora. No Instagram. O pessoal também tem visto, olha, essa administração, esses que estão, né, agora, participam das redes sociais, não ficam só ali no contato com o pessoal no município, porque muitas vezes vão enxergar o município que não conhecem por meio de ti, né, de outros que acabam tendo uma vivência em outros lugares além de Riozinho, né? Como é que tu acha que eles estão enxergando também? Olha, nosso município está aparecendo aí na mídia, né? Está aparecendo nas redes sociais. O que acontece é que o nosso foco como gestores da cidade, eu sempre digo assim, o Marquinhos, muito parceiro, a gente forma uma dupla, ele tem uma experiência, né, já tem mais de 50 anos, ele tem a experiência política, empresarial, de vivência de vida, e eu tenho essa força de juventude, essa potência que a gente traz, né, para, digamos, de vontade, de euforia e tudo mais, e ele tem a sua experiência, eu sempre digo isso. E nós sempre, desde quando entramos no primeiro dia na prefeitura, quando tomamos posse, lá no cartório eleitoral de Taquara, primeiramente, recebendo a diplomação e depois a posse na cidade de Riozinho, nós sempre se colocamos como o Marquinhos, funcionário número 1 da cidade, e eu, funcionário número 2. Né? A gente sempre diz assim, os primeiros funcionários da cidade, a gente não está ali para se auto-beneficiar, para receber alguma coisa, até porque ambos, eu tenho minha profissão, ele também tem, ele é empresário, não precisavam da política para viver. A gente está ali justamente por querer uma cidade diferente, uma cidade melhor, e a gente está ali principalmente para servir a população de Riozinho. É isso que a gente coloca. Então, a gente sempre vai ter os canais abertos, a gente tem... eu tenho canal de Facebook, a gente sempre tenta responder todo mundo, Instagram, a gente sempre tenta, às vezes não é fácil para responder todo mundo ali, às vezes a demanda é muito alta, mas está à disposição, o gabinete também sempre está aberto. Quando eu não estou, o Marquinhos está para atender, não tem hora marcada, a gente, claro, às vezes tenta agendar os compromissos para ficar mais organizado, mas se chegar será atendido ou terá equipe para atender. Então, essa questão que a gente está justamente cuidando também, zelando, muitas vezes nós indo mesmo fiscalizar, verificar a situação dos nossos, vamos dizer, patrimônio público, a gente se preocupa muito, porque se a gente quer um patrimônio público limpo, organizado, a gente zela por aquele ambiente, a gente tem que dar o exemplo. A gente não pode chegar e no caso, vamos supor, aquele dia eu cheguei na prefeitura de manhã, nesse dia que eu fiz o vídeo de indignação, e estava um largo da prefeitura, muito bonito, o melhor local da cidade hoje para tomar um chimarrãozinho no centro da cidade, né? E cheguei ali, me deparei com aquele lixo que a gente sabe que era corriqueiro acontecer. Então eu peguei e disse, eu vou juntar isso daqui, só que daí eu fiz aquele vídeo de indignação até para alertar, e sabe, Martinez, que resolveu a situação. A gente passa agora, não digo que 100%, ainda vão ter que fazer muito trabalho de conscientização em cima, principalmente dos jovens, adolescentes, que é o que estava causando o grande problema. Então, assim, eu fui lá e juntei, e não me importo de juntar, a gente é um cidadão comum,
Isso não é nada mais do que ninguém. Eu acho que a população ela se identifica cada vez mais que ela quer um representante igual, no mesmo nível que eles, né? No mesmo nível que eles possam conversar, ter um bom diálogo para poder ter a sua demanda atendida, né? Claro. Tchê, vamos dar uma paradinha aqui para falar sobre os comentários, o pessoal que está nos assistindo aí, tá? O pessoal mandando algumas mensagens. Betão Lima, boa noite. Grande abraço, paisano Betão aí nos assistindo, contemplando nossa live. Esse daí é de Rolante, ó, Matheus Pereira. Mas, grande abraço, gurizada. É de Rolante, mas ele está quase naturalizado em Riozinho já. Forte abraço, meu querido Matheus, que já participou aqui da nossa live, já falando sobre o exercício da advocacia, é um cara aí fenomenal, né? Sempre atuando. Marcelo Reis, esse é outro paisano aí, ó. Duas feras. Pô, obrigado. Marcelo está nos assistindo aí também. Forte abraço por estar nos prestigiando. Nosso ex-coordenador lá do curso de Direito da FATUS. Alexandre Pazin de Sala. Só gente boa. Parabéns e um grande abraço aos amigos. Poxa, Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado ao amigo por estar nos assistindo aí. Continua conectado. Madruga, José Roberto Prestes Madruga. Ó, abraço aos colegas, baita conversa. Muito obrigado, meu parceiro Madruga, já participou aqui também das nossas lives. Forte abraço. Continue nos assistindo. André Martinez, boa noite. Boa noite. Essa é minha mãe assistindo aí também. Beijo, obrigado. Micaele Bielefeld. Minha prima e psicóloga atualmente. Olha só, doutora. Na Secretaria da Saúde, fazendo um baita trabalho, um trabalho desafiador mesmo para a cidade de Riozinho. Muito obrigado por estar nos assistindo, né, esse grande parceiro aqui participando da nossa conversa. Boa noite, Michele, para ti também. E André complementou ali, parabéns pela entrevista, obrigado. Obrigado. E vamos continuando então, que olha só, a gente já está com 41 minutos e a conversa tá boa, né? Tem outros pontos aí. Tchê, me diz uma coisa, plano diretor, existe plano diretor no município de Riozinho? Se não existe, tem alguma perspectiva ou ainda não é necessário que se regule? Como é que se dá, né, a ocupação aí da cidade? Existe um plano diretor, tá? Ele inclusive é aprovado e tudo mais, mas ele é usado mais no setor do planejamento, mas não é aplicado, tá? Tô falando bem a situação como ocorria e como vem acontecendo. Quando nós assumimos a Secretaria do Planejamento, a gente foi inclusive atualmente o secretário e arquiteto Cássio Wilbur, ele encontrou primeiramente essa dificuldade na questão de plano diretor, porque muitas situações daquele plano, é um plano antigo, sem retificações durante o período que a cidade foi crescendo, e automaticamente Riozinho é uma cidade atípica no sentido que corta um rio, a cidade é cortada toda por um rio, o Rio Riozinho, a qual tem um nome, né? Sim. Leva o nome da cidade, e tem a Mata Atlântica, né? Grande concentração de Mata Atlântica, inclusive reconhecida pelo Unesco como terceira cidade no país com maior concentração de Mata Atlântica, né? Então, por que eu citei esses dois fenômenos? Tem um terceiro, que não podemos deixar de falar, que ela é cortada por uma RS, a 239, né? Por que eu digo isso? Porque tem aquelas questões de delimitações, de distância de rio, distância da Mata Atlântica, preservação, a questão também da RS 239, uma rodovia estadual, tem que ter a distância para construção e tudo mais. Então é uma cidade que nós temos uma grande dificuldade de formar empreendimentos, porque é uma cidade, como quem conhece, é montanhosa, com morros, ela não é uma cidade plana, né? Então, nesse ponto, os poucos terrenos que sobram, muitas vezes, são íngremes e tudo mais. Então, nós vamos precisar organizar um plano diretor. Nós já estamos, na verdade, fazendo uma estrutura administrativa nesse ponto, né, para enviar um projeto à Câmara de Vereadores para aprovação do novo plano diretor. Na verdade, apenas alterações ao mesmo, né, para se tornar eficaz
porque nós temos que pensar desde já no futuro, que se não, Riozinho sempre foi crescendo assim, foi crescendo, é uma cidade pequenininha, foram liberando, foi muito peculiar, se analisava projeto por projeto, até porque não tem uma alta demanda, mas é necessário nós observar algumas regras para no futuro nós não ter esse comprometimento como nós observamos em muitas cidades, que cresce de uma forma desorganizada e depois fica difícil de organizar. Por exemplo, na cidade de Riozinho, a antiga Real Esquadrias, que hoje está até em procedimento de compra de novos proprietários, ela é uma empresa muito antiga na cidade, mas andou ainda fazendo falência, ela fica no centro da cidade. E isso tem uma certa dificuldade, porque é uma indústria que, quando está em funcionamento, automaticamente ela tem a sua fumaça da caldeira e tudo mais, se incomoda alguns. Há também a questão de quando vir um caminhão de madeira, por exemplo, trancar a rua. São detalhes pequenos que nós temos que pensar para o futuro. Então, nós estamos organizando parques industriais, a situação toda, para essas novas empresas que estão vindo. As que estão não tem muito o que fazer, nós temos que deixar e manter elas até incentivar. Mas eu digo para as novas empresas que estão se instalando, para os comércios e tudo mais, para nós seguir uma regra, inclusive as residências, para nós ter esse espaço industrial, esse espaço comercial, esse espaço residencial, para que todo mundo consiga, com o crescimento, né, observar, porque muitas vezes as cidades mais antigas, como Riozinho, quem tem os terrenos no centro, no grande centro, são pessoas mais idosas, né, automaticamente vão ficando com as residências ali, vão tendo esse conservadorismo, e automaticamente abre uma danceteria, uma boate na frente, e nós já tivemos bastante problema nesse sentido. Então nós queremos fazer essa reorganização para que isso não ocorra no futuro, né? Então vai ser um dos próximos passos aí da administração, ainda nesse ano. Isso é interessante. E a maioria das construções, então, nesse sentido, são mais casas do que edifícios. É isso? Exato. Hoje, Riozinho, os edifícios, ele não tem edifício, são prédios de 2 andares. Não, interessante a gente entender isso, até porque o município de Riozinho tem muito a questão do meio ambiente, né, intrínseca a ele, né? Além da Mata Atlântica, a própria parte fluvial, que tem o rio, tem as cascatas, né? Então, como que se tem tratado o tema do meio ambiente aí no município de Riozinho? Como é que o pessoal, o que vocês estão pretendendo, né? Como é que... Isso é uma questão de grande dificuldade, porque quando a gente fala em turismo, muitas pessoas dizem, mas vão trazer o turista para cá, ele vai acabar denunciando a minha roça, a minha propriedade, o meu forno de carvão. Isso nós temos que tratar com bastante cuidado para a cidade de Riozinho e automaticamente conscientizar as pessoas e tudo mais que ali se encontram, que é possível conviver nesse mesmo ambiente, mas preservando, né? Que é possível manter a roça dele. Claro que a gente não... Até a questão do desmatamento e tudo mais, que cada vez fica mais difícil, e não só por questão do município, de ações do município, mas por questões fiscalizadoras do próprio Estado, o Ministério Público e Brigada Ambiental, né? Então, o que acontece, né? Nós estamos trabalhando sempre com a preservação, e quando tem um empreendimento, por exemplo, que nem esse empreendimento, que é, se não me engano, o nome é Montanha da Lua, tá? Esse empreendimento que eu falei, de investimento de até 2 milhões e tal, do nosso amigo Eduardo Iaronca, que ele está... por exemplo, uma espécie de pousada. Ele estava me explicando, eu não conversei com ele pessoalmente, conversei com ele por telefone sexta-feira, ele me explicando mais ou menos. É uma espécie de pousada, de um retiro, a questão de espiritual, uma questão mais também no sentido de lá para relaxar, faz um trabalho com relaxamento de pedras, tem uma banheiras, ofurôs. Nesse sentido, é um empreendimento muito bacana. Mas quando ele construiu, teve todo o cuidado e acompanhamento. Agora nós acompanhamos até a liberação essa semana, teve uma vistoria na data de ontem do nosso técnico na localidade, tá? Para cuidar dessa questão de preservação, principalmente a questão fluvial, porque
quando eles fazem esses empreendimentos muito grandes, que vão acolher muitas pessoas no interior, nós temos uma grande preocupação, porque tem muitas nascentes de águas nessas localidades, né, onde dão origens aos grandes rios e cascatas e tudo mais. Então, tem que ter tudo certinho, fossa, sumidouro, todo acompanhamento, né? Então, nós temos um acompanhamento, uma fiscalização rigorosa nesse sentido. Mas o empreendedor está entendendo que nós estamos fazendo isso apenas para... Nós não estamos barrando o empreendimento, nós estamos passando apenas situações técnicas para a preservação do futuro, né? Porque a gente não podemos deixar liberando, quando vê, faz um baita de empreendimento, recebe 70 pessoas e não tem fossa dos banheiros, também não vai resolver o problema, né? Quando vê, nós vamos estar com aí nossos mananciais, nossas nascentes, tudo contaminadas. Então, essa preservação, ela existe. Então, nós estamos tendo cuidado, ao mesmo tempo que nós estamos querendo desenvolver a comunidade em si, atrair novos empreendimentos, nós estamos sendo muito responsáveis na questão do turismo. Então, estamos tentando conscientizar muitas pessoas. Por exemplo, nós estamos dizendo do carvão. O carvão mineral, inclusive, eu tenho familiares que produzem muito isso, eu sempre digo para eles, eu sei que é uma fonte de renda, uma fonte, né, é o trabalho deles, mas eu sempre digo, por que não substituir essa situação do carvão mineral pelo espaço que nós temos na Mata Atlântica, pelos fornos de carvão que acabam fazendo mal para muitas casas, crianças, né, porque vai longe a fumaça, é uma questão que não tem muito como evitar isso, né, pela situação. Então, você sempre está tentando conscientizar essas pessoas a aprender que não é só o carvão que tem como espécie, eles têm uma baita propriedade, eles podem explorar turisticamente e ganhar muito mais dinheiro, né, aproveitando aquela propriedade do que explorando ela para queimar o carvão, né? Então, vamos dar um exemplo básico. Isso aqui é um trabalho de construção, né? Construção, mas estamos muito rigorosamente com esse cuidado para a preservação, né? A gente está fazendo esse trabalho sem prejudicar aquele agricultor que quer ter uma roça, aquela situação toda, fazendo um trabalho de parceria, sempre conversando junto às entidades do poder público, para nós entender e o desenvolvimento ele andar de uma forma racional. É que é um choque cultural, né, Guilherme? Porque pensa, o pessoal tendo sido criado dessa forma, tendo se desenvolvido, então é um choque cultural que vocês vão enfrentar, estão enfrentando aí, e me parece da melhor forma possível, porque não adianta simplesmente a administração como vocês entrarem, quererem alterar tudo sem considerar a população, né, que de fato tem as suas raízes aí no município. E aí entra num outro questionamento, a população de Riozinho, ela é mais idosa, ela é mais jovem, como é que se concentra a faixa etária da população? A população hoje, conforme o último censo, digamos assim, já está desatualizado, mas como a gente tem alguns dados pelos Secretaria de Saúde e tudo mais, a gente consegue acompanhar que ela é uma cidade média, tá? Uma cidade que tem maioria de 30 a 50 anos. A maioria da população tem 30 e 50 anos hoje, atualmente. Uma cidade média. E quanto à educação, né? Tu disseste, até mesmo uma questão particular, tu teve que buscar fora do município, porque não tinha ainda, né, aí na região tinha, mas não ainda bem próximo, ou no município. Como é que está a questão da educação, como vocês estão enfrentando isso, qual a ideia que vocês têm, principalmente ali para ensino fundamental, primeiro educação infantil, depois ensino fundamental, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Se vocês estão pensando em parcerias, para daqui a pouco abrir o município para voos, né, maiores, daqui a pouco até um polo de uma universidade, como é que vocês estão planejando isso? Bom, primeiramente eu vou tocar no assunto que nós já conversamos, que eu tive a mesma necessidade de sair deslocado da cidade, né? Então eu já conversei com um grupo de jovens que vão tocar a Associação dos Estudantes, eu fui o último presidente, eu estava até então ainda organizando uma situação Sim. ali, tá? A administração passada tentou implantar o passe livre na cidade, tá? Não teve muito êxito, porque eu digo que a situação do passe livre foi muito importante, colocar um ônibus só para todos os estudantes que fosse sair para buscar um estudo, digamos, um estudo técnico ou um ensino superior. Nós temos hoje as faculdades mais próximas, nós temos a FACAT, tá, aqui em Taquara,
nós temos a Fevale, que é em Novo Hamburgo, a Unicinos em São Leopoldo, são as mais buscadas. Taquara concentra mais alguns polos, Unipax, algumas situações assim, e tem também o Instituto Federal na cidade de Rolante. E tem em Osório, no caso dos Cantos, Santo Antônio, já tem algumas, né, tem faculdades federais também. Então, cada estudante ele vai para um destino diferente. Sim. Então, colocar um ônibus na cidade de Riozinho para ir até Novo Hamburgo ou Taquara, que seja, não vai atingir a totalidade dos estudantes e não vai incentivar. Tinha muita... Por exemplo, a minha irmã era uma, que ela estava estudando, ela acabava não participando do ônibus, esse ônibus do passe livre, que se chamava para Riozinho, porque ela não tinha problema de horário, né? Porque o ônibus, imagina, ali até uma certa localidade, uma outra faculdade, tinha que esperar voltar e tudo mais. Todo estudante, basicamente, Riozinho é uma cidade muito trabalhadora, o estudante trabalha de dia, estuda à noite, como é muito comum para buscar o seu sustento e também custeio da própria faculdade, né, do próprio custo. Então, nós estamos com uma programação no sentido, nós vamos agora empossar a nova diretoria da Associação de Estudantes, a Prefeitura Municipal vai fazer um repasse, agora em março nós vamos enviar o projeto para a Câmara, que a Câmara está em recesso em fevereiro agora, de fazer um valor financeiro, né, para custeio, e nós vamos fazer a questão de pagar por aluno. E ele contrata o transporte privado, que eu acho que é muito melhor atendido, porque o transporte privado busca na casa, entrega na casa à noite. O passe livre tinha o problema de entregar no centro. As pessoas, vamos supor uma menina de 18 anos ali, a entrega no centro, ela tem que andar às vezes 1 quilômetro, 1,5 quilômetros para chegar até sua casa à noite, é perigoso, né, Martinez? Essa questão. Então, a nossa ideia é fazer conforme nós vínhamos fazendo na minha época, né? Nós tínhamos na época a questão de nós pagava, apresentava o boleto e fazia o recebimento do valor de custeio. Nós queremos chegar a 100% de custeio desse valor, tá? É uma questão que nós vamos iniciar com valor, uma porcentagem um pouco menor, até angariar recursos e fundos para isso, já que a associação está retomando o trabalho agora. Então, esse é um dos principais fundamentais. A questão de trazer um polo estudantil, uma coisa assim, a gente está aberto para isso. Eu não sei se Riozinho hoje, no caso, teria essa estrutura e demanda, digamos assim. É uma cidade com só se fosse o pessoal vir a Riozinho. Mas eu acredito que essa para uma demanda assim, de abrir um polo estudantil para alguma situação, universidade, curso técnico, ainda não teria essa demanda de estudantes, né? Que automaticamente precisa ter a procura. Então fica muito mais difícil. Então nós vamos incentivar o estudante a morar em Riozinho, sair para cursar o seu ensino médio, o seu ensino técnico, ensino superior, e depois ele retorna para a cidade para trabalhar e desenvolver o seu trabalho, né? Essa é uma questão de ensino superior e ensino técnico, no nosso planejamento. Já em questões, agora você comentou, ensino básico, infantil, na situação toda, né? Nós estamos também com uma equipe muito boa, uma equipe muito técnica, onde nós já vamos conseguindo voltar com 100% dos alunos na escola infantil, tá? Nas creches e tudo mais. Nós não vamos abrir apenas ainda a questão do turno integral, tá? Porque tem o turno inverso, que nós tínhamos o programa e tudo mais, mas devido à pandemia e respeitando também os protocolos vigentes, né, nós temos que trabalhar com 50% da capacidade. Muitos municípios assim fizeram para trabalhar uma semana sim, um aluno vai uma semana e o outro vai outra semana. Mas isso eu acho que acaba tirando um pouco da rotina o aluno. Sim. E nós fomos para a linha de ficar com apenas todos voltarem 100%, mas não ter o turno integral. Aí já vai ajudar muitas mães ali, que pelo menos meio turno vão poder trabalhar, no outro turno a avó cuida e se organiza, uma cidade pequena e consegue se organizar nesse sentido. Mas estamos retomando aí na quarta-feira que vem, já com as creches e tudo mais, e queremos com certeza abrir novas escolas, buscar novos fundos para ter umas escolas, mais quadras esportivas e investir bastante nessa questão de educação para a população de Riozinho. E qual a porcentagem de alunos, ou qual a quantidade de alunos que o município dispõe, né, e tem que atender enquanto demanda? Tens esse dado? Desculpa, Martinez, qual a quantidade de alunos? Isso. Eu não sei dizer agora os números técnicos de qual a demanda, os números. Uhum. Eu até posso verificar esses dados, mas eu acabo não lembrando de cabeça agora essa situação. Mas é uma demanda que nós conseguimos atender hoje
todas as crianças, não tem vaga, não tem fila de espera na educação infantil. Isso aí é bastante interessante, todos, né? Quem chegou uma família amanhã na cidade de Riozinho, ela vai se cadastrar na creche, na quarta-feira vai começar. Isso é bastante interessante, porque a cidade consegue se organizar e ter essa organização administrativa, né, para então atender a toda a população e aqueles que também vêm residir no município, muitas vezes acontece. Exatamente. E um outro ponto, adentrando a pandemia, né, tu já mencionaste a respeito da volta às aulas, né, que o município se organizou para então fazer, não rodízio, mas atender toda a demanda, né, ali pelo menos da educação infantil. Como que vocês hoje, após terem tomado posse, vocês começaram a enfrentar a pandemia? Tanto na questão principalmente na questão da saúde, né? Ela abarca outros pontos, mas o que vocês conseguiram observar e quais as medidas que vocês estão tomando? Bom, quando nós iniciamos o governo, nós começamos na primeira semana, no dia 4 de janeiro, nosso grande foco foi a saúde. Tá? Nós formamos um planejamento e iniciamos pela saúde, justamente pela questão de pandemia. A saúde de Riozinho também tinha uma necessidade de demanda que estava reprimida, de exames e tudo mais, consultas, que estava até sem médico, porque o nosso médico da cidade que estava representando o posto de saúde, atendendo a população, ele faleceu de Covid em novembro. Tá? Então, um médico jovem aí, um médico muito excelente, a população adorava. Então, ficou de novembro, dezembro e início de janeiro, nós tivemos uma grande busca para o médico. Era muito difícil pela questão geográfica da cidade, nós conseguir contratar um médico para a cidade, que fique na cidade. E conseguimos aí uma ótima doutora aí que está atendendo a demanda. Claro, já tem os médicos considerando que são do hospital, que são a doutora Ana, o doutor Jorge, aí que estão sempre na linha de frente, mas nós tínhamos uma demanda suprimida no posto de saúde municipal. Então, até o dia 11, nós enfrentamos essa dificuldade muito grande na saúde, né? Então, dia 11, que eu quero dizer, do dia 4 ao dia 11, focamos, assim, de uma maneira ímpar na saúde, conseguindo principalmente enfrentar a questão de pandemia. Nós também, como a antiga gestão era contratada, muita gente de saúde, nós tivemos que logo fazer um processo seletivo para os agentes de saúde, são muito importantes na cidade de Riozinho pela questão geográfica, porque eles vão representar, eles vão no interior, eles vão no chuvisqueiro, eles vão lá na localidade do Barro Branco, eles vão lá na localidade do quilômetro 50, onde nós não conseguimos enxergar. Nós, como estamos no centro, ali no centro administrativo, não conseguimos enxergar isso. Então, nós conseguimos fazer um bom trabalho na saúde nesse primeiro mês, que nem eu dizendo, inclusive trabalhando em cima da prevenção do contágio, do Covid, marcando exames. Inclusive, nós queremos zerar a fila de espera de exames e consultas de especialidades. Por exemplo, o que eu quero dizer, Martinez, na consulta de especialidades, tá? É que na cidade de Riozinho nós não conseguimos ter todos os procedimentos médicos e tudo mais, porque é uma cidade pequena, de baixa demanda. Então, quando vamos dar exemplo, uma consulta ortopédica, um procedimento ortopédico, nós temos que deslocar até outra cidade. E isso estava meio dificuldade, não marcava, estava levando 6 meses, 1 ano. Nós chegamos a pegar exames médicos de 4 anos de espera. Então, essa questão, nós vamos zerar essa fila em 90 dias. Inclusive, já zeramos, conseguimos colocar em dia grande parte e vamos conseguir colocar agora, nos próximos dias ali, basicamente até no mês de abril, no máximo, iniciando o mês de abril, nós vamos estar com essa fila zerada de exames e consultas. Então, na questão da saúde, foi uma questão que nós focamos muito, foi o primeiro foco nosso na questão. Primeiro foi saúde, depois de iniciar as obras, questão de obras, pavimentação de estradas e também dar continuidade a alguns projetos anteriores, e depois agora na educação, porque tudo uma coisa liga a outra, né? Porque precisa de estrada para o pessoal vir trabalhar e trazer as crianças para as escolas. Precisa da saúde bem para nós receber na educação, depois os professores, com todos os cuidados necessários, as crianças, né? Para nós poder também dar segurança, né? Na questão na educação. Quarta-feira estão recebendo todos esses alunos com todos os protocolos, atendimentos de EPIs, e estamos conseguindo organizar tudo para começar tudo com digamos assim, um ano letivo sensacional.
E a expectativa de vacinação, como é que está aí no município? Como é que vocês estão gerindo isso? Hoje, inclusive, na data de hoje, pela manhã, foram vacinados os idosos acima de 85 anos. Tá? A gente recebeu as primeiras doses ainda no mês de fevereiro, no final de janeiro, repito, e foram vacinados os profissionais da saúde, todos os idosos do lar de idosos que nós temos na cidade, no centro da cidade, para evitar o contágio, e começamos agora na questão de todos os outros idosos, né, da cidade. Muitos conseguiram ir até o posto de saúde porque os familiares levaram, uma coisa assim. Os outros estamos cadastrando para ir até a residência fazer a vacinação. E os acamados, que estão mais longe também, estamos tentando buscar um familiar, alguma coisa assim, para atender essa demanda se deslocando até o local. E assim nós vamos indo por grupos de risco, né, conforme manda o protocolo, né? E a tendência é que logo, os indígenas também foram vacinados, também nós temos uma comunidade indígena na cidade de Riozinho, né, já estão vacinados, e estamos aí conforme os protocolos, conforme estamos recebendo as vacinas, vamos conseguir atingir a totalidade da população. Eu vejo que tem uma grande pluralidade, né, na população de Riozinho. Agora tu mencionaste até os indígenas, então é uma população bastante plural, uma cidade também bastante plural, e é muito interessante conhecer a realidade do município. Antes da gente adentrar na parte final, né, da nossa conversa, eu gostaria de comentar aqui o pessoal que está nos assistindo e que mandaram algumas mensagens. Não esquecendo que essa live que nós estamos produzindo hoje aqui com o vice-prefeito lá de Riozinho, o Guilherme Wilbur, estará disponível no canal Descomplica Direito no YouTube e também depois em formato podcast, no podcast Descomplica Direito, lá na plataforma Spotify, em outras que vocês tiverem acesso. Tá? Então, não esqueçam. E o nosso perfil no Instagram é Descomplica Direito 01. O pessoal ali também mandando mensagem. Boa noite. O Eliseu mandando boa noite. Muito obrigado pela tua participação, Eliseu. Paulo Richter. Boa noite. Boa noite, Paulo. Vereador Paulinho. Poxa, o pessoal do Legislativo participando. Aliás, até vou te fazer uma pergunta depois sobre a tua experiência no Legislativo. Laércio Cochi, né? Boa noite. Boa noite, Laércio. Muito obrigado por estar nos assistindo. O pessoal aí de Riozinho em peso participando da nossa live. O vereador Paulo, então, mandou muito confiante nessa gestão, Marquinhos e Guilherme. Muito obrigado, vereador. E então, fica o convite para o vereador participar em uma próxima ocasião da nossa live. Guilherme, quando tu participaste lá como assessor jurídico na Câmara, tá? Vendo lá nos bastidores, né? Assessorando juridicamente, vendo os bastidores do Legislativo, e hoje estando no Poder Executivo, à frente do Executivo, junto com o prefeito Marquinhos. A realidade é a mesma que a expectativa que tu tinha? É diferente? Como é que tu consegue fazer um paralelo entre estar lá nos bastidores do Poder Legislativo e hoje estar à frente do Poder Executivo? O que acontece na cidade de Riozinho, tá? Tem como tradição o Legislativo andar muito próximo do Executivo. Muitas vezes até confundido, tá? Eu digo assim que é tudo muito... É uma proximidade muito grande, é uma situação que sempre teve essa comunhão com os vereadores, tá? Então, o que foi muito bom, porque eu tinha essa experiência e senti uma necessidade, na verdade, dos vereadores ter mais espaço na administração, porque, na verdade, eles têm um papel fundamental para as cidades, né, legislando, cobrando, fiscalizando, e muitas vezes nem os próprios vereadores não sabiam da sua força que continha. Então, trabalhando lá, a gente percebia, mas vocês deixam, vamos supor uma situação simples, eles não faziam, ou por desconhecimento, ou por não querer se dispor com o executivo. Eu digo, vocês não estão se dispondo, vocês têm que cobrar, têm que conversar, tem que ter uma aproximação do executivo.
E é isso que eu sempre me preocupei, o Marquinhos também teve essa preocupação, foi a preocupação do nosso governo. Sempre começar muito próximo e ter sempre diálogo junto com os vereadores, valorizando os vereadores. Sim. Inclusive, Martinez, nós não ficamos, como na política, na eleição, nós não atingimos a maioria dos vereadores. Nós fizemos apenas 4 cadeiras na Câmara dos nossos partidos. E a oposição fez 5 cadeiras. Tá? E nessa conjuntura, passando nessa questão de aproximar o legislativo, tornar ele mais participante, mais atuante, ele era muito ao mesmo tempo esquecido. Por isso que eu disse que muitas vezes confundido com o executivo. Ele era como uma situação só, onde prefeito e vice tinham o seu espaço e os vereadores eram apenas vereadores, apenas estava ali, muita gente dizia recebendo salário. Não, que nem eu dizendo, eu não estou, digamos assim, condenando o trabalho dos antigos vereadores, mas eu estou dizendo que também por falta dos executivos conforme vinham, era uma tradição do município de não dar esse espaço para a Câmara de Vereadores. Eu acho que cada um os vereadores têm que ter a sua autonomia de cobrança, de projetos de lei. Vamos dar um exemplo, Martinez, sabia que nos últimos anos, os vereadores não mandavam um projeto, não tinha um projeto na Câmara de autoria do Legislativo, era apenas do Executivo. O procedimento era o Executivo fazer o projeto e enviar para o Legislativo. Então, era isso, era só aprovação. A Câmara é só para chancelar. Uma formalidade. Então, hoje não, hoje eu vejo uma atuação muito mais participativa. Nós estamos também, sempre quando nós temos um convite, nós estamos buscando muitas emendas, muitos projetos, uma aproximação também com a questão da Câmara de Deputados, a questão da Assembleia Legislativa, Senado, Governo, Estado, Governo Federal. Então, nós sempre estamos convidando os vereadores, nós vamos no local, levamos os vereadores juntos no gabinete do seu deputado, do seu partido. Essa participação está sendo muito interessante, inclusive nós conseguimos formar ainda, mesmo não tendo a maioria, mas formamos a mesa diretora da casa, tivemos aprovação, um dos vereadores da oposição, ele viu qual a nossa proposta de trabalho, se identificou com ela, hoje está sendo um grande parceiro nosso também, né, que é o Joir que é do MDB, o único vereador do MDB na Câmara de Vereadores de Riozinho hoje. Então, agradecendo toda a outra nossa base, né, política e tudo mais, todos os vereadores estão sendo parceiros, na verdade, porque eles estão vendo que nós queremos fazer o nosso projeto para a cidade, ele é importante. Então, a Câmara está sendo muito próxima a nós, mas uma proximidade também independente. Nós não com a sua autonomia. Nós estamos trabalhando, tendo diálogo, conversando, se respeitando muito, né? Para que esse elo se mantenha nos próximos anos para dar certo. Porque a cidade só vai dar certo se nós estivermos unidos no mesmo caminho. Isso também é outro ponto bastante interessante. Uma outra pergunta, que, por exemplo, eu que sou da cidade de Cidreira, resido na cidade de Cidreira, quando ia para estudar na Osório, enfim, aqui nos outros municípios do litoral, a gente sempre, mas ela é de Cidreira, tem aquela identificação, né? Porque tu tinha identificação, tem a identificação, o pessoal lá de Riozinho, o Guilherme lá de Riozinho, o Ivan de Riozinho, a Monique de Riozinho, enfim, todo o pessoal lá da cidade. O Martinez lá de Cidreira. Como é que tu consegue ver hoje o município de Riozinho fora de Riozinho? Tu acha que está, aos poucos, tendo essa visibilidade? Ainda não é aquela visibilidade satisfatória? Como é que tu consegue enxergar hoje Riozinho, fora de Riozinho e pelo pessoal que não é da cidade? Eu volto a pontuar aquela situação que quando eu estou em outros locais, principalmente quando, vamos em fóruns, nossos advogados, vamos em fóruns da cidade e tudo mais, lá de Riozinho, cidade das Cascatas e tal, eles me comentam muito na dificuldade de chegar na cidade e não saber para onde ir, primeiramente, não ter essa, que nem eu disse, num local para se alimentar, para dormir, uma pousada e tudo mais. Então, essa dificuldade, eu vejo Riozinho nesse ponto. Um olhar assim, uma cidade muito bonita, muito boa, mas ainda sem uma estrutura de aconchego a esses visitantes. Então, é isso que nós queremos mudar o olhar. Por isso que a gente quer organizar a cidade para poder fazer uma boa divulgação dela, porque, na verdade, Riozinho já é conhecido pelas suas belezas naturais. Claro. Percebo isso. O pessoal já sabe, já pergunta a primeira coisa da cascata. É verdade.
ponto, né, o cartão postal da cidade. Mas ao mesmo tempo, né, eles falam, mas eu fui lá, tu vê, tinha lá, eu fui naquele local, tinha um negocinho para mim comer, mas depois eu saí, não tinha onde abastecer meu carro, eu tive que ir até Rolante. Aí muita gente acaba dizendo assim, eu fui a Riozinho, conheço Riozinho. Eu disse, mas tu conhece Riozinho? Tu foi lá? Sim, eu fui na cascata. Eles conhecem a cascata, mas não conhecem a cidade. É que nem você no seu caso, você foi até a cascata e não foi, na verdade, você conhece Rolante, porque passou pelo centro de Rolante e eu não passei no Riozinho. Né? Então eu quero que o pessoal vá até a cidade de Riozinho. Inclusive nós queremos montar uma sinalização, uma forma que o pessoal, quando está indo para a Cascata do Chuvisqueiro, ele se desloque até a cidade de Riozinho e que cruze por dentro da cidade de Riozinho numa rota que nós estamos já existe a rota, tá? Mas nós estamos formalizando ela, melhorando ela e queremos pavimentar nos próximos dias aí de governo para ela se tornar a rota principal de acesso ao chuvisqueiro, mas passando por dentro da cidade, passando também por alguns produtores de vinho, passando também por alguns produtores de queijo, alguns locais interessantes para poder dar aquela paradinha, comprar um vinho colonial do nosso agricultor, comprar aquele queijo, né? E passando efetivamente por dentro da cidade de Riozinho. Sim. Porque hoje eu vejo nesse ponto, muita gente acha uma cidade, tem um cartão postal bacana, mas conhece só um ponto e não conhece a cidade em si. E isso que tu coloca também, a gente repete a palavra interessante, porque todos os pontos que são colocados aqui são bastante interessantes na visão daquele que tu tem uma visão arejada, não só por ser jovem, mas uma visão arejada de como o município deve ser. Né? Não que o antigo seja errado, mas é uma visão diferente, né? Para dar uma oxigenação aí na cidade. E com relação a isso, eu sempre digo que quem reside no município, conhece a sua realidade. Quem reside conhece as dificuldades e as potencialidades. Então, nesse sentido, é bastante ímpar isso que vocês estão construindo aí, isso tudo que tu nos pontuou. Partindo para o final, mais 2 comentários aqui. Ricardo Lobão, boa noite. Boa noite, Lobão. Lobão, ex-policial civil, foi candidato a vereador no município de Cidreira na última eleição. Obrigado por estar nos assistindo aí. E tem um questionamento, até tu já comentaste aqui. Boa noite, a Celomar de Rossi. Tem planejamento de turismo já? Vice-prefeito já comentou aqui a respeito, né, dessas potencialidades e o que até a rota turística agora, que tu mencionaste por último, também faz parte daquele comentário geral, dizendo, olha, a ideia do turismo é focar bastante nas belezas naturais, né, e dar visibilidade a isso. Então, depois, mais tarde, a dona Celomar de Rossi pode dar uma olhada anteriormente, mas essa pergunta já foi respondida aqui. Por fim, eu gostaria que tu pontuasse uma mensagem para o pessoal de Riozinho, né? Dentro da tua experiência agora já de 1 mês e pouco dentro da administração, né? E se aquilo que tu esperava se confirmou, se é a mesma coisa antes de entrar na prefeitura, entre aspas, ou se é diferente. Digamos assim, nós sempre criamos expectativas, né, em tudo que nós vamos começar algo, né? Nesse sentido, as expectativas estão sendo atingidas, né? Eu digo assim, de uma forma, porque o nosso planejamento, a nossa equipe está pegando junto, né, de trabalho, quero dizer, todas as secretarias, agradeço cada um que está vestindo a camisa. O que talvez nós estamos passando, eu digo assim, como governo, é uma questão que nós talvez, digamos, que não esperava tanto, é a questão da dificuldade, digamos assim. Riozinho é uma cidade pequena e muita gente hoje quer trabalhar na prefeitura, quer ter o seu cargo e tudo mais. A gente entende esse anseio por trabalhar numa entidade pública, também veio de uma gestão de 12 anos, estava muitas pessoas engessadas só do mesmo lado, digamos assim, e nós temos aquelas pessoas com anseio de ingressar na prefeitura, falta procura de emprego na prefeitura. Sim.
nós com certeza não vamos conseguir colocar todo mundo, até por causa que a gente tem um certo número X de pessoas para trabalhar, a gente quer fazer um governo enxuto, no nosso caixa também, para nós poder ter investimentos, não só usar na folha de pagamento e tudo mais. Essa foi uma realidade um pouco mais impactante, porque muitas das nosso atendimento ao público é questão de emprego, né? E isso com certeza que eu acho importante, mas eu quero passar essa mensagem ao público dizendo que nós estamos trabalhando fortemente em buscar essa diversificação de emprego, porque eu entendo essa busca de emprego na prefeitura justamente por diversificar o seu emprego. Muita gente diz assim, eu estou cansado do calçado, eu estou cansado da questão de ser operário, eu quero uma coisa diferente e tudo mais, mas justamente nós estamos buscando essa oxigenação empresarial, tá? Não que nós queremos de maneira alguma não incentivar as empresas atuais, mas isso nós vamos sempre, nós somos parceiros para isso, mas nós queremos oxigenar na questão juntamente com o turismo, atrair novos comércios, atrair novos investidores para a cidade, para ter essa demanda atendida para a população, porque muitas pessoas jovens, eu vejo, Martinez, que querem estudar, que querem se capacitar para buscar um emprego melhor, mas muitas vezes no meio do caminho desanimam pela cidade não oferecer aquela demanda, não oferecer aquele emprego adequado. Muitas vezes eu vou estudar para depois continuar lá na fábrica. Eu entendo esse anseio, mas nós estamos buscando justamente esse diferencial para todos serem atendidos da melhor forma e poder ter seu lugar ao sol. Então, é uma questão que a gente diz, mas nas expectativas do mais, para poder trabalhar para o povo, para poder trabalhar para o público, está sendo, assim, gratificante imensamente. Todo mundo chega cedo na prefeitura, sai tarde, não se importa de fazer turno extra. Nós estamos ali realmente trabalhando em prol do povo. Como eu falei, eu não quero ser intitulado como uma autoridade do município, jamais. Eu sou funcionário do povo, da cidade de Riozinho. Então, eu estou à disposição para servi-los. É esta a mensagem que eu gostaria de passar para a população, que continue acompanhando nossas redes sociais. Nós vamos fazer um trabalho, estamos fazendo demonstração pelas redes sociais. Nosso principal canal é o Facebook, justamente por atingir mais pessoas, que a gente percebeu que no Instagram muitas pessoas mais velhas, de mais idade, acabam não recorrendo ao Instagram. Então, nós concentramos todas as nossas informações necessárias, quando tem processo seletivo, quando tem vaga em tal situação, em tal setor, quando a Secretaria de Obras faz alguma benfeitoria, alguma situação toda concentrada no Facebook, para trazer mais essa transparência à comunidade e também essa participação da comunidade, que é muito importante junto com nós. Nós sempre vamos querer o feedback das pessoas, que não adianta nada nós administrar e só chegar a pessoa e dizer que está bom. Não, alguma coisa vai estar de errado, né? Então, a gente precisa ter essa situação, nós não vamos acertar em tudo. Se nós erramos, mas com certeza a gente vai consertar ali na frente. Mas, no mais, olhando, analisando a gestão nos últimos dias aí, nos 40 dias aí, nós tivemos muito mais acertos e está indo tudo muito bem em todas as áreas do município. Estamos crescendo, desenvolvendo e vamos buscar ainda mais, é só o começo. Meu cara, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua atenção, né? Todo esse teu tempo que tu dispensou para nós. Hoje, agora estamos aqui com 1h22 de conversa e parece que teria muito mais assuntos para serem tratados. Então, eu quero te agradecer, te parabenizar aí pela coragem, né, de colocar o nome à disposição, de estar hoje à frente do Poder Executivo, de ser um contemporâneo de faculdade e mostrar também para outros tantos que, enfim, passaram, que acabaram convivendo conosco, mostrando que tem que ter iniciativa, tem que ter comprometimento naquilo que vai se fazer e tu é um expoente disso. Então, te parabenizar por isso, te agradecer pela tua disponibilidade também e lembrar a todos, também agradecendo por estar nos assistindo aí todo esse período que nós tivemos aqui, essa 1h e pouco de conversa. Agradecer a todas as mensagens daqueles que curtiram o vídeo, que estiveram aqui colocando o seu pensamento, expondo, né, a sua opinião. Lembrá-los então, a respeito do vídeo que daqui a pouco será postado lá no YouTube, no canal Descomplica Direito. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, Descomplica Direito 01, e também no podcast Descomplica Direito. Então, a todos,
uma boa noite, forte abraço. Guilherme, forte abraço a ti também. Obrigado, Martinez, mais uma vez. Tá? Agradeço a todos também. Agradeço aí por essa situação e renovo o convite para você vir a Riozinho. Não só a cascada da chuvisqueira, tá? E me avise para nós fazer uma boa recepção para você aí, tá bom? Agradeço a todos aí que estão nos assistindo, as mensagens e tudo mais, toda a comunidade riozinhense e também a todos, né, das cidades próximas e amigos aí que estão nos assistindo, conhecidos, e que possam, quem não conhece Riozinho, que está nos assistindo, que tem esse interesse de vir, que vai ser muito bem recebido por essa cidade acolhedora. Com certeza, cidade que ainda não conheço de todo, mas a cascata é uma beleza natural sem igual. Então, renovo, fica o convite para uma próxima oportunidade, e a todos que nos acompanharam aí, um forte abraço e até mais. Obrigado. Boa noite.